Muitas vezes vendem pra gente que autossuficiência é algo a ser buscado. Eu sou Tomás Way e hoje eu quero conversar com você sobre o que é que significa de fato ser autossuficiente. É algo a ser buscado? Você vai ter uma clareza de aonde que eu posso ter segurança, autonomia, liberdade para poder fazer as coisas, mas de uma forma que seja bem alicerçada, de uma forma que não seja só pro forma e não seja simplesmente uma fuga de um estado emocional ou de um medo. Não sei se foi o seu caso, mas muitos de nós crescemos ouvindo que é fundamental que você tenha independência na vida, que você estude, que você tenha uma carreira, que você tenha condição de se sustentar, que você tenha um certo domínio emocional para não depender de pessoas, para que você consiga resolver as coisas da sua vida sem ter que depender de ninguém. É muito possível que você já tenha ouvido muito sobre isso, ou pelo menos que você já tenha sido estimulado nessa direção. E a primeira pergunta que pode vir é: ué, mas não é isso mesmo? Eu não tenho que ser independente? O contrário não estaria correto. Eu depender de alguém, eu não conseguir resolver minha vida. A vida adulta é conseguir resolver tudo sozinho ali, tendo independência, podendo contar com uma ajuda ou outra, mas eu sendo muito independente, muito capaz de tocar a minha vida eu mesmo. Só que se a gente olhar por um outro lado, não faz o menor sentido. Nós somos seres relacionais. Nós não funcionamos bem sozinhos. Então, depender de alguém, ou melhor, pedir ajuda para alguém, não é um problema, nem é sequer um sinal de fraqueza. Inteligência emocional é ter a capacidade de discernir em quem você deve e pode confiar. O problema está aí. Porque depender de alguém a gente vai. Se você tiver uma ideia de um projeto maravilhoso para sua vida que vai trazer muito dinheiro para vocês, quando você for executar, você não vai executar sozinho. Nada do que a gente faz nesta vida a gente executa sozinho. Mas a gente carrega essa ilusão de que se a gente conseguir fazer tudo por si só, então a gente não vai ter problema na vida. Ou de uma forma mais velada, se eu tiver dinheiro, eu estou garantido, porque aí eu contrato pessoas. Eu não tenho quem cuide de mim, porque eu sou sozinho, mas eu tenho dinheiro, então eu tenho quem venha, eu posso contratar quem vai cuidar de mim se eu tiver alguma necessidade. Não deixa de estar certo, mas está bem errado colocar toda a segurança nisso. Quando eu busco autossuficiência, normalmente o que está por trás é medo. Existe um medo que não está bem resolvido dentro de você e que você aprendeu a lidar, ou a ideia que você teve para lidar com ele foi buscando autossuficiência. Pessoas com autossuficiência se parecem com pessoas que têm muita liberdade, com pessoas muito saudáveis, pessoas muito bem resolvidas com elas mesmas. Mas talvez seja apenas uma vitrine, uma fachada, para que não fique evidente a insegurança e o medo que eu carrego dentro de mim. Do mesmo jeito que não dá certo eu achar que eu só vou depender das pessoas e que tudo nessa vida eu preciso ter alguém que me dê suporte, também é totalmente equivocado, igualmente equivocado eu pensar que eu consigo me resolver. Se eu tiver bem saudável, se eu for bem adulto, então eu assumo as responsabilidades e eu não preciso de ninguém. Se no seu histórico de vida, recente ou antigo, você teve problemas com a palavra abandono, pode ser que você tenha desenvolvido essa estratégia de resolver tudo sem depender de ninguém, sem ocupar ninguém, sem dar trabalho para ninguém. Justamente para você se preservar do abandono, porque o abandono, querendo ou não, a pessoa me deixa e me deixa numa situação de muita vulnerabilidade. Eu não só deixo de ter a pessoa comigo, como esse afastamento dela me traz uma sensação de insegurança emocional e insegurança em relação às minhas necessidades, especialmente se isso aconteceu na sua infância. Pensa nas pessoas mais independentes que você conhece. E aí depois passa a analisar se elas não são um pouco solitárias. Aí você fala: "Não, mas essa pessoa tem muitos amigos, ela está sempre rodeada de um monte de gente". Não, estou falando sobre quantidade de relacionamentos, quantidade de pessoas que ela conhece. Pessoas muito independentes desaprenderam a construir vínculos afetivos profundos,
baseados em muito compromisso, baseados em muita cumplicidade, elas vivem relações superficiais e frequentemente se veem solitárias. Por exemplo, uma criança. Onde é que ela vai se sentir segura? Ela vai se sentir segura se ela souber que ela tem liberdade para agir, para fazer as coisas que ela quiser e, ao mesmo tempo, segurança para voltar para um colo afetuoso de proteção sempre que ela precisar. Eu acho bem interessante como uma criança, quando se machuca, instintivamente, normalmente chama pela mãe. Mamãe, sai correndo. Eu lembro quando era criança. Às vezes me acontecia alguma coisa, eu já sabia o endereço certo. Já sabia o endereço certo. Minha mãe e meu pai, mas mãe é uma coisa impressionante. A gente ouve e já sai correndo. Aconteceu qualquer coisa, mamãe, mamãe. E você sabe que você tem um porto seguro para onde voltar. E essa é uma pergunta que eu te faço. Você tem um porto seguro para onde voltar? Eu não sei o que pode ser um porto seguro para você. Tem tantas possibilidades. Pode ser que você já não tenha mais os seus pais fisicamente presentes, mas muita coisa pode ser nosso porto seguro. Relacionamentos de maior intimidade, talvez relacionamentos conjugais, ah, crenças, determinadas crenças também nos levam para esse lugar de porto seguro. Enfim, cada um vai encontrar. Mas a minha pergunta para você é: você tem um porto seguro e você tem certeza desse porto seguro? Você tem para onde voltar se as coisas derem errado? Aquilo que pareceria uma limitação, ou seja, um relacionamento próximo de intimidade, de cumplicidade, poderia parecer uma limitação para as minhas escolhas, para os meus testes, mas é justamente o contrário. Justamente porque eu tenho aquele ambiente seguro, lá eu sei que eu posso ser autêntico. Pelo menos eu tenho um lugar na vida aonde eu posso experimentar a minha autenticidade o mais alargado possível. Existem vários experimentos, várias pesquisas dentro da psicologia, como por exemplo a teoria do apego e tantas outras, que mostram que uma pessoa, ou no caso uma criança, ela tem muito mais liberdade, ela vai ser mais criativa, ela vai explorar novos territórios, justamente porque ela tem um cuidador que lhe dá segurança. Não porque vai junto, muito pelo contrário, mas porque ela sabe que tem ali um ponto onde ela está amparada. Se tudo der errado, é só ela retroceder, volta para lá e começa de novo, que vai dar certo. E é possível que você diga: sim, Tomás, eu tenho. Eu tenho, não são muitas pessoas, uma, duas, três pessoas de muita intimidade que, de fato, eu acho que é esse lugar para mim. Esse lugar de apoio, esse lugar de segurança. E eu vou dar uma métrica aqui para você avaliar essas relações, avaliar esse seu porto seguro. No porto seguro, a gente tem um lugar onde a gente é ouvido. Ouvido sem grandes julgamentos. Simplesmente ouvido. É um lugar de escuta, um lugar onde eu posso contar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, e eu sei que vou ser ouvido. Eu sei que a pessoa vai ouvir de coração aberto aquilo que eu estou trazendo para ela. Mas o Porto Seguro é também o lugar aonde eu tenho o incentivo, aonde eu tenho pessoas ou uma pessoa que acredita em mim, que me dá apoio, que me incentiva a seguir. Pessoas que conhecem os seus sonhos, conhecem alguns projetos seus e que efetivamente mostram que você é capaz ou te incentivam nessa direção. É no Porto Seguro também que a gente tem uma ajuda efetiva, uma ajuda tangível. Quando eu preciso de ajuda, eu sei que eu posso pedir. Para esta pessoa, nesta relação, eu sei que eu posso pedir, eu sei que eu tenho um canal de ajuda aberto, que é mútuo, é duas vias, né? Vai e volta. Mas eu sei que eu posso pedir, eu sei que eu posso contar com essa pessoa. Isso é um porto seguro. E um porto seguro é também aquele lugar que nos traz clareza. Sabe aquele momento quando você está com uma confusão mental absurda? Que você precisa conversar com alguém para organizar as ideias. Às vezes a outra pessoa nem fala muito, mas às vezes ela é a pessoa que te traz uma, duas perguntas, um comentário, enfim, algo que te traz para esse lugar de clareza. E não, você não precisa ter tudo isso numa pessoa só. Pode ser que você tenha, mas também pode ser que você não tenha e está tudo bem. Pode ser que em uma você vai encontrar esse lugar de escuta, numa outra você vai encontrar mais um incentivo, ou sabedoria, clareza, não importa muito. Mas veja que são dimensões importantes.
da gente ter na vida e de a gente encontrar esse lugar onde eu sei que eu posso voltar, então agora eu posso explorar o mundo, porque eu tenho essas 4 dimensões presentes na minha vida. Esse tema de pedir ajuda, ele é um tema muito profundo, né, porque a gente realmente não sabe pedir ajuda, né. A gente foi ensinado, alguns pedem demais, mas muitos de nós pedem de menos, muitos de nós queremos resolver tudo por nós mesmos. E é fundamental que a gente saia desse lugar. Para alguns assuntos, para alguns temas, é fundamental que a gente se permita pedir ajuda, não como um sinal de fraqueza, justamente o contrário. Saber pedir ajuda e saber expressar o que a gente precisa é uma fortaleza, é sinal de gestão emocional, é sinal de inteligência emocional. Quantos relacionamentos eu me lembro de um casal que eu atendi, em que a esposa tinha muita dificuldade de pedir ajuda para o marido, muita dificuldade. E ela ajudava em tudo, mas para ela era esse lugar era difícil. E sabe sabe o que normalmente quem tem dificuldade de pedir ajuda acaba fazendo ou acaba tendo como estratégia? O desejo de que a pessoa adivinhe o que ela precisa, uma expectativa de que a pessoa saiba, porque se ele me ama, se ele me conhece, ele deveria fazer, já deveria fazer, eu não teria que pedir para ele. E vira um lugar de tensão desnecessária, um lugar de desgaste desnecessário. Não tem sentido que a gente complique algo que às vezes nem era tão complicado assim. Veja que lugar de maturidade esse, né? Maturidade para você ser livre de escolher ficar. Ser Veja que lugar de maturidade esse, né? Um lugar de liberdade, mas é uma liberdade em que eu sou livre para escolher ficar, para decidir ficar. Olhando por esse lado, a autossuficiência parece muito mais um lugar de fuga, não é um lugar de independência nem de autonomia, é um desejo desenfreado, compulsivo de dizer: eu me resolvo, eu me basto, eu não dependo de ninguém. Se todos os meus relacionamentos acabarem, eu dou conta sozinho. Mentira, não dá conta não. Pode ser que tenha um assunto ou outro que você dá conta, mas realmente, se as coisas complicarem, realmente, se você passar por questões mais sérias, pelo que eu chamo de vale do sofrimento, que inclusive tem vídeo aqui no canal disso, você aí a história é diferente. Ter um porto seguro, que vai permitir que você tenha liberdade, não é ter alguém que resolva os seus problemas. É, na verdade, ter alguém que acredita em você, que sabe do seu valor, sabe do teu potencial e que vai estar lá do teu lado sempre, sempre que você precisar. E como eu disse anteriormente, é uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo que eu tenho isso da pessoa, eu também sou este lugar, esse porto seguro, que mostra que o outro é capaz, que dá essa possibilidade do outro desbravar novos territórios, caminhar autonomamente por vários lugares com liberdade, porque sabe que encontra aqui este lugar e este apoio, este porto seguro. E nesse sentido, a melhor coisa que você pode dar para esta pessoa, desta sua relação, é o que eu chamo de presente pigmaleão. O que é um presente pigmaleão? É o que você vai ver neste vídeo aqui. É uma maneira de eu estimular, de mostrar para o outro que eu realmente confio nele e que faz toda a diferença na vida do outro e, consequentemente, na sua própria vida. Assiste esse vídeo aqui que você vai gostar. A gente se vê lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.